Precisamos apenas ampliar nossa concepção de causalidade para desculpar tudo e perdoar a todos. Agora, deixe-me expor um pequeno pensamento das Escrituras antes de desdobrá-lo. Como nos é dito no capítulo 25 de Gênesis. Em seus membros jazem nações duplas, raças rivais desde o seu nascimento, aquele que o domínio conquistará, o mais jovem reinará sobre o mais velho. O primeiro é o homem dos sentidos. Agora estou olhando para esta sala e tudo dentro dela e esse é o sentido, homem. Minha apreensão normal de objetos corpóreos, como esta sala e seus conteúdos, eu chamo de sentido percebido. Aquilo que não está presente, e ainda assim eu o percebo, chamo isso de imaginação. Isso está destinado a governar. Esse é o segundo homem, o Senhor do céu. O primeiro homem é da terra, um homem do pó. A segunda é do céu. Então, aqui estamos neste mundo, e este é o mundo deste estado dual dentro de cada criança nascida de mulher. E assim, temos o homem físico, o homem do pó, e depois temos o homem espiritual, o homem da imaginação. Esse é o homem imortal. Quando vejo esta imagem da dualidade do homem e como todas as coisas são criadas por este homem oculto, perdoo tudo neste mundo que o homem físico faz, pois o homem físico é apenas um estado. Um ser está desempenhando todos os papéis. O papel do ladrão é o mesmo do juiz que julga o ladrão. A parte que é o assassino e o assassinado, ele é uma parte, mas o ser interior, ele é um. Agora, deixe-me explicar primeiro no início com uma história simples. Há cerca de 8 anos, passei um mês em Nova York e 2 de meus irmãos, Victor e Lawrence, vieram e passaram 2 semanas comigo na cidade de Nova York. Eles estão hospedados no mesmo hotel. Eles queriam ver tudo o que pudessem em 2 semanas, e eu os levei para 14 shows. E às vezes iam até a um show da tarde. Eles queriam ver tudo nas 2 semanas lotadas. Mas a única coisa que meu irmão, Lawrence, queria ver era a nova apresentação de Aida. Bem, os jornais dizem que estava esgotado desde o momento em que foi anunciado. A mesma música naturalmente, a mesma partitura, mas novo cenário. Algo novo sobre isso. Agora, isto capturou a imaginação de todos os amantes da ópera e todos queriam ver Aida. A única coisa que ele queria ver era Aida, mas os jornais tinham anúncios enormes, e não havia um assento disponível. Desce e compre um lugar para os outros shows e esta era a antiga casa de ópera perto da 40 TH Street com a Broadway. Ela ia da Broadway até a 7ª Avenida, a antiga metropolitana. Então, esta manhã partimos e eu disse, isso realmente não importa, vamos embora. Temos que descer e almoçar de qualquer maneira. Nós iremos e veremos. Chegamos lá e essas placas enormes do lado de fora. Não há assentos disponíveis para a ida, e elas estavam espalhadas por todo o Metropolitan. Entrei e havia 3 filas em direção às 3 vitrines que vendiam ingressos para toda a temporada, e não havia lugar para a ida. Entrei na primeira linha. Era uma fila muito longa, então vi a terceira linha se movendo mais rapidamente do que a primeira e a segunda. Então mudei para essa linha. Então todos nós avançamos rapidamente. Quando chegamos à janela, e aparentemente sem esperança de conseguir ingressos, mas antes de sair do meu quarto de hotel, simplesmente presumi que tinha os ingressos para meus 2 irmãos. Eu não queria ir. Eles queriam ver, então presumi que lhes dei os ingressos. Entrei nessa linha. Nós nos movemos rapidamente em direção à janela. Quando chegamos à janela, um homem alto e loiro, devia ter cerca de 1,90 m, esticou a mão sobre minha cabeça e desviou o vendedor de ingressos enquanto fazia uma pergunta enquanto alguém na minha frente estava comprando assentos, não para a ida porque está completamente esgotado, ele está comprando outros 2 assentos para alguma outra ópera.
Então ele partiu depois de desviar a atenção do homem. Este homem empurrou algumas notas por baixo da janela e então, quando o caixa olhou para o dinheiro, e este homem está na porta agora, o sujeito alto, loiro e alto, e ele deu o bilhete a este homem e de repente ele disse: para ele só me deu $3. Ele deveria ter me dado, e mencionou o dinheiro que deveria ter dado. Com isso, ele ficou perplexo, o caixa ficou perplexo. Eu me virei e gritei com aquele loiro alto. Eu disse: Senhor! Eu gritei tão alto que ele não conseguiu parar, mas o atendente se virou e eu disse: volte aqui. Você é procurado. Ele voltou como uma criança sendo levada pelo nariz. Ele voltou e disse: o que há de errado? E o homem disse: isso é tudo o que ele me deu. 2 notas de $1. Disse: oh não, ele não fez isso. Ele te deu 2 dezenas. Então eu disse: não, você não fez isso. Eu estava bem aqui. Eu vi o que você fez. Você deu a ele 2 notas de $1. Isso é tudo que você deu a ele. O homem ficou pasmo. Ele estava tão completamente pasmo que não sabia o que fazer. Eu disse: estou aqui. Eu vi exatamente o que foi feito. Então ele abriu a bolsa e lá estava uma pilha de moedas e ele tinha uma nota de $20 e 2 de 10. Ele disse ao homem: diga, quando descobrir seu erro, que eu lhe dei 2 dezenas. E o homem lhe disse: no final da temporada. E com isso foi fechado, e o homem então tirou o dinheiro e pagou as passagens e pegou de volta as 2. Então eu disse a ele: quero 2 lugares para a ida esta noite e quero-os no círculo da ferradura. Eu os quero no centro. Ele disse: sim, senhor, e pegou o que é chamado de VIP. Eles sempre mantêm alguns de fora. Embora a casa esteja lotada, eles sempre reservam alguns lugares para quem chega, chamados de pessoas muito importantes. Certamente não sou uma pessoa muito importante, mas salvei-o da perda de $20 e ele rapidamente retirou os 2 assentos e me disse: $20. Dei-lhe os $20 e dei os 2 lugares aos meus irmãos. Agora, um estado chamado de ladrão. Esses 2 homens escolheram ser ladrões em seu mundo. Eles são vigaristas. Está perfeitamente bem. Deus fez tudo para o seu propósito e até os ímpios para o tempo de angústia. Leia isso no capítulo 16, versículo 4 de Provérbios. Ele fez tudo para o seu propósito, até os ímpios, para o dia da angústia. Pois o dia da angústia pode não ser uma guerra. Fiquei preocupado em como conseguir esses ingressos. Esse é um momento de dificuldade e eu simplesmente presumi que os tinha. Eu simplesmente fiz minha parte na minha imaginação antes de sair do meu quarto de hotel que meus irmãos vão ver esse show esta noite de Aida, a nova apresentação de Aida. Os 2, que já se entregaram ao estado de ladrão, tiveram que entrar na linha. Peguei a primeira linha e depois passei para a terceira porque vi que ela se movia mais rapidamente. Então ele veio para a terceira linha e desempenhou seu papel lindamente. Se ele não tivesse feito o que fez, eu não teria recebido aqueles ingressos porque não sou uma pessoa muito importante, mas o homem olhou-me nos olhos e pensou que ali estava um homem honesto. Para ele, sou um homem honesto que o salvou de perder $20. E então, ele rapidamente retirou os 2 assentos. Eu paguei por eles, naturalmente ele não os deu para mim. Eu estava disposto a pagar pelos meus assentos, mas você não podia comprá-los. Em todos os lugares, esgotados, 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 em todo o Metropolitan Opera. Você poderia colá-lo na parede.
Quero dizer, um anúncio enorme no jornal. A ida está esgotada. E eu fui naquele dia e consegui aqueles assentos bem no círculo da fila central para meus dois irmãos porque um homem desempenhou seu papel lindamente. Ele havia se entregado a um vigarista. Ele acha fácil ganhar a vida sendo um vigarista. Há aqueles que são batedores de carteira. Existem escolas para ensinar as pessoas a serem batedores de carteira. Você conhece isso? Eles saem da escola e seguem uma profissão. Tudo bem, essa é a parte deles. Eles desempenham esse papel. Agora, você desempenha sua parte lindamente, e um deles pode ser fundamental para conseguir o que deseja neste mundo. Então, eu queria 2 lugares para a ida. Se não fosse por um vigarista naquele mundo, eu não teria tido esses 2 assentos. Então, ele entra na fila onde eu estava, ele se adianta, e assim que eu cheguei no guichê, ele coloca a mão na minha cabeça para desviar a atenção do homem. E aquele que está na minha frente, que está comprando 2 assentos, não para a ida, porque você não consegue, ele está comprando 2 assentos para outra coisa. E ele distribui 2 notas de dólar em vez de 2 de 10, e então esse homem começa e eu me viro como se estivesse inspirado. E com toda a minha voz eu disse: Senhor, volte aqui. Ele teve que voltar. Então, ele voltou como uma criança e ficou ao meu lado e olhou para mim. Ele não ousaria se mexer. Bem, eu disse. Você não deu a ele nada além do que ele está lhe mostrando agora. Você deu a ele exatamente o que ele está lhe mostrando, porque eu fui justo e fiquei ao seu lado. Ele estava indefeso. Ele não poderia me bater. Ele tinha muitos centímetros da minha altura. Eu tinha 5 e 11 anos e ele talvez tivesse uns 6 e 5 anos ou mais. Um loiro forte e robusto, mas ele estava impotente na minha presença quando liguei de volta. Ele apenas desempenhou o papel, então não deveria perdoá-lo? Existem infinitos estados neste mundo e tudo o que você precisa fazer é esquecer os estados. Você desempenha sua parte em todos os estados necessários para que sua parte seja cumprida no momento em que você precisa dela. E então saímos para almoçar, e meus irmãos, Lawrence e Victor, tinham seus ingressos e naquela noite foram ver a ida. Então, em seus membros estão nações duplas. Eles são raças rivais desde o seu nascimento, um deles deve ganhar o domínio, o mais jovem sobre o mais velho reinará. E o mais jovem é o segundo e o segundo homem é o homem do céu, e esse homem é a sua maravilhosa imaginação humana que é Deus. E não há outro Deus. Esse é o Senhor do céu e o homem exterior que o veste, ele está sob compulsão a cumprir os comandos desse homem interior. Mas todos estão caindo em estados infinitos. Para compreender este mundo você deve pensar em termos de estados. Ele fez tudo para o seu propósito, até os ímpios para o dia da angústia. E então, use tudo, mas não precisa ficar pensando em quem vai fazer, esquece, quem vai fazer o papel. Eu nunca vi aquele homem antes. Nunca vi seu parceiro em seu pequeno crime antes. Essa foi a escolha deles na vida. Há quem opte por ser batedor de carteira pelo resto da vida, então se for pego em flagrante, tudo bem. Isso faz parte do jogo. Eles escolheram esse papel para desempenhar. Agora, aqueles que escolheram o seu papel para desempenhar o papel do Sr. Hoover, que acabou de partir deste mundo. Ele escolheu esse papel e há outros que escolheram outros papéis. Seja com ou sem sabedoria, caímos nessas coisas, mas quando o homem interior começa a despertar, ele escolhe sabiamente o seu papel. Depende inteiramente de nós, então eu lhe digo, tudo neste mundo que você deseja ser, você pode ser se souber que existem apenas estados. Você se muda para um estado porque o ocupante do estado não difere do ocupante de qualquer outro estado. Aquele que naquele dia fez o papel do vigarista para conseguir 2 ingressos por $2 em vez de $20 e sair na rua e vendê-los por $15 e ganhar alguns trocados rapidamente. O mesmo ocupante é Deus. Deus está desempenhando todos os papéis,
Então tudo o que temos a fazer é simplesmente expandir um pouco a nossa concepção de causalidade para realmente desculpar tudo e perdoar a todos neste mundo. Eu o perdoei porque ele realmente foi fundamental para conseguir os 2 assentos para meus irmãos. Se ele não estivesse desempenhando esse papel naquele momento, eu não teria conseguido os assentos. Mas antes de sair do meu quarto de hotel, simplesmente presumi que meus irmãos estavam sentados e queriam ver a ida, e ficaram emocionados além da medida, então descemos aparentemente sem esperança. Eu não estava preocupado com nenhuma esperança. Havia 3 longas filas. Afinal, você está se esgotando apenas para o show da noite. Você está vendendo para o show da tarde, você está vendendo para o show da noite, e para a temporada inteira, e compra com 1 mês de antecedência, com 2 meses de antecedência. Eles estão todos lá e aqui estão as linhas e suas 3 linhas e 3 janelas abertas. E o que me fez mudar para aquela janela móvel? O Pai em mim. Ele sabia qual deles iria desempenhar qual papel, porque todos estão em estados e eu tenho plena consciência de todos os estados do mundo. E se você puder desempenhar um papel para me ajudar na realização do meu sonho, você o desempenhará. Se preciso de um ladrão, deve haver um ladrão em algum lugar. Ele era um ladrão e desempenhou o papel, melhor para eu conseguir a multa do que se fosse um homem honesto. Se ele aparecesse e fizesse o papel de um homem honesto, então o homem teria me dito: ele não me conheceria, não sou uma pessoa importante, portanto, não temos ingressos. Entre nas placas. Não há ingressos disponíveis. Está com ingressos esgotados, mas não foi um ladrão possibilitou que eu conseguisse meus 2 ingressos. Então, quando você vê isso, você perdoa todos os seres do mundo, todos. Todos estão fazendo a sua parte, então não condene ninguém pois todos serão fundamentais para a realização do seu sonho se você conhecer essa lei. São todos estados infinitos, mas lembre-se que você está despertando para a realidade do segundo homem. Nessa sala, minha simples apreensão dos objetos corpóreos, das coisas na parede, do seu cabelo, da cadeira, da casa, dessa coisa de casamento amanhã, toda essa preparação para casamento. Tudo isso é, para mim, a realidade do homem e penso em algo totalmente diferente, e isso é chamado apenas de imaginação, e esse é o segundo homem. Agora, o que eu quero no lugar do que meus sentidos estão me dizendo? Deixe-me agora entrar nesse estado e vivê-lo como se fosse verdade e avançar nesse estado. Agora, deixe-me mostrar a diferença porque começamos com aquela afirmação do capítulo 25 do livro de Gênesis. Uma ideia que é apenas uma ideia não produz nada e não faz nada. Deve ser sentido, realmente sentido, para que desperte em si certas sensações, certas ações motoras, para ser eficaz. Como seria o sentimento se fosse verdade? Pense nisso até que o sentimento desperte dentro de você essas sensações, pois a imaginação é uma sensação espiritual. Esse é o ser criativo em você. Não é apenas para entreter uma ideia. Que ideia? A ideia deve produzir em você esse sentimento, que é uma sensação, mas deve ser um sentimento. Como seria o sentimento se fosse verdade? Você fica pensando nisso até captar esse sentimento. Como Winston Churchill disse que o humor determina a sorte das pessoas, e não a sorte, o humor precede a fortuna. Então, o que você gostaria neste mundo de contemplação? Qual seria a sensação se você tivesse isso? Como seria se fosse verdade? Essa é a história das Escrituras. Se eu pudesse sentir que já sou o homem que quero ser, que já sou a mulher que quero ser, e sentimento, então não é apenas uma ideia, que como ideia sem sentimento não produzirá nada, agora tem tudo porque nessa história ele diz ao segundo homem: chega perto, meu filho, para que eu te sinta. O segredo está no sentimento. Então, ele está sempre fora. Ele é o primeiro homem coberto de medo, o homem exterior, e Jacó é o homem interior, o homem de imaginação que não tem pelos.
Não são dois meninos. Estes são apenas símbolos. Está tudo no homem, então chegue perto, meu filho, para que eu possa sentir você. Então ele chega perto e engana o pai através do sentimento, então o pai sente e ele sente só para serem externamente reais. Você consegue. Não há nenhuma flor em sua mão, mas você pode sentir a sensação suave e aveludada de uma rosa. Você pode sentir o cheiro de uma rosa, embora ela não esteja fisicamente presente. Tente. Experimente todas essas coisas com o homem interior e quando você puder realmente senti-las, elevando sua imaginação ao ponto da sensação, a visão, então tudo estará feito. É feito de uma maneira que você não sabe que vai acontecer. Se for preciso um ladrão para ajudá-lo, então você perdoa o ladrão. Não deveria eu perdoar aquele homem que tentou roubar $20 daquele caixa quando ele fez por mim o que ninguém mais poderia fazer? Eu poderia ir a todos os corretores da cidade de Nova York e eles não conseguiriam 2 assentos para mim. Eu poderia ir a qualquer um e eles não conseguiriam 2 lugares para meus 2 irmãos, e eu queria que eles tivessem a alegria de ver a nova apresentação da Aida. Então fui preparado na minha imaginação que tinha 2 lugares. E foi preciso um ladrão para ajudar a conseguir os assentos para mim. Não deveria perdoá-lo pelo papel que desempenhou? Ele foi até a porta, aquele homem alto e gigante. Ele olhou para mim, mas não teve coragem de se aproximar e me dar um tapa. Havia algo em mim que o diminuía aos olhos de sua mente, então, apesar de sua altura, seu tamanho e sua força, ele não ousava me bater, pois eu estava falando de um nível de consciência completamente diferente, então não o fiz. Não o condene. Ele desempenhou o papel que tinha que desempenhar e, ao interpretá-lo, conseguiu os lugares. Então, tudo o que temos que fazer é simplesmente ampliar, apenas ampliar um pouco, a nossa concepção de causalidade para realmente perdoar tudo no mundo, para desculpar tudo no mundo. Eles estão fazendo a sua parte. Então, esta noite, você quer um emprego maior, quer mais dinheiro neste mundo, você quer, e você escolhe. Bem, pode ser um ladrão que vai ajudá-lo a entrar sem saber que ele está fazendo isso. Não o julgue. Não o condene. Simplesmente. Você segue em frente sabendo que tenho meios e meios que o homem físico desconhece. Meus caminhos, os caminhos do homem interior, são indescritíveis, e você simplesmente avança na suposição de que já alcançou o que agora é apenas um desejo no que diz respeito ao mundo, mas você entra no desejo como se o desejo já está cumprido. Então, como seria a sensação? Aproxime-se, meu filho, para que eu possa sentir você, e então ele se aproxima. Ele disse: aproxime-se, meu filho. Então ele lhe disse: sabe, sua voz é a voz de Jacó, mas suas mãos, seu pescoço e seu cheiro, você tem o toque de meu filho Esaú. Esaú é o mundo exterior, por isso ele dá ênfase ao sentimento. Ele transcende a voz. A voz era de Jacob, mas a sensação, aquele toque era de um mundo externo. Ele podia sentir o mundo externo. Foi um auto-engano. Ele se salvou acreditando que o que desejava, ele tinha. Não são 2 meninos nascidos de mulher. Tudo isso é uma parábola. Toda a história da Bíblia é toda parabólica, contando histórias que, a menos que você tenha a profundidade para entendê-las, bem, então você nunca entenderá, mas eu digo que você irá, eventualmente você irá, e você certamente entende isso agora. Então esta noite é uma noite prática. Você sabe esta noite o que você quer, realmente o que você quer? Bem, se você fizer isso, faça a mesma coisa que eu fiz para conseguir os 2 assentos. Faça o que eu fiz quando fui completamente impedido de me casar com a garota com quem queria me casar. Simplesmente presumi que ela dormia aqui, eu dormia aqui e adormeci profundamente,
em uma semana, minha esposa cometeu um ato que certamente devo perdoar aos olhos do mundo. Ela está condenada por pegar o que não pagou e, ainda assim, por causa desse ato, consegui minha liberdade. Então quem é o culpado? Eu não sou. Se há algum culpado, sou eu. Se há algum culpado neste mundo, é Deus. Não há nada além de Deus. Deus está fazendo tudo neste mundo. Ele criou tudo neste mundo, e então eu me encaixo em mim. Ele é o segundo homem, e o segundo homem é minha imaginação, e esse é Deus, pois o homem é toda imaginação e Deus é homem e existe em nós, e nós em ele. O corpo eterno do homem é a imaginação e esse é o próprio Deus. Bem, se eu, na minha imaginação, dormisse como se estivesse casado e feliz com uma garota que as leis do estado de Nova York diziam que eu nunca conseguiria por causa do meu envolvimento com minha primeira esposa, e em uma semana ela praticasse um ato que foi julgado com severidade pela sociedade e ainda assim ela foi o instrumento para eu conseguir a liberdade de me casar com a garota que agora é a mãe da minha filha. Como posso culpá-la por realizar esse ato? Ela estava em estado de choque, e quem fez isso? Eu fiz isso. Fiz isso simplesmente presumindo que era livre e feliz no casamento com uma garota com quem o estado de Nova York disse que eu nunca poderia me casar por causa dessas leis antigas que restringiam meu desejo de obter liberdade naquele estado. Então, você perdoará a todos neste mundo por todos terem desempenhado seu papel. No meu caso, vi ladrões. Vi todos os tipos de pessoas desempenharem o seu papel, eles foram instrumentos na realização do meu desejo. Então como poderei condenar tudo? O último grito na cruz. Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Perdoe eles. Todo o vasto mundo está brincando até que ele acorde naquele corpo. Ele está desempenhando o papel e o desempenha automaticamente, involuntariamente, para alguém que estava acordado, que sabe exatamente o que está fazendo, e assim todos desempenham o seu papel, pois Deus em todos é o mesmo Deus. Não existem dois deuses. Só existe um Deus, e esse Deus é a sua maravilhosa imaginação humana. Quando você diz que eu sou, isso é Deus. Então, esta noite, você declara com total ousadia que você é o homem, você é a mulher que deseja ser, e segue essa suposição como se fosse verdade e então deixa todos esses estados adormecidos desempenharem seu papel. Agora, eu lhe digo, apesar do que pareçam, eles estão profundamente adormecidos. Eles não sabem. Ele achava que sabia o que fazia. Ele entrou direto na minha linha e fez sua parte. Eu poderia ter permanecido na primeira linha e esperado e esperado e esperado, e ninguém teria desempenhado seu papel ali. Passei para a linha de mudança e lá vem ele. Então como poderia condená-lo? Como eu poderia, de alguma forma, sentir-me diferente de grato? Eu diria a ele: obrigado porque você desempenhou o papel que tinha que desempenhar, como uma peça, então alguém entra na peça. A cortina sobe e aí vem o monstro, e ele interpreta lindamente. E o público sibila e o condena. Se houver alguma condenação da parte, onde está o autor? Mande chamar o autor porque ele escreveu a parte, e o autor, se houver algum elogio, entregue ao autor. Qualquer condenação, entregue ao autor. Sei que desempenhei um papel, um segundo papel, numa peça da Broadway. E se eu não recebesse um silvo quando chegasse, se eles não me assobiassem, eu sentia que não estava bem. Mas eu diria que 99% das vezes, quando eu entrava e começava a fazer minha parte, o público sibilava. Então eu soube que estava realmente alerta. Eu estava interpretando bem o papel porque era um canalha nesse papel e eles não conseguiam se conter, principalmente nas matinês quando tinham filhos lá. Muitas mulheres e crianças, e eles não conseguiam conter suas emoções e sibilavam porque então eu sabia.
Neville, você está superando bem. Então, fiquei emocionado com o assobio deles porque estava tocando apenas o que estava escrito para eu tocar. Portanto, neste nosso mundo maravilhoso, somos estados infinitos, e todos estão em um estado, mas aquele que está em um estado é o que está em todos os estados. Há apenas um jogador. Deus apenas age e está em seres ou nomes existentes. Ele está em todos os estados e seu nome em todos os estados é eu. Então, alguém escolhe o papel e quer ser, enfim, um ladrão. Ele acha mais fácil. Ele pensa: estou me levantando, indo para o trabalho, marcando o ponto e marcando o ponto. Ele sente que é melhor para ele viver essa vida. Tudo bem. Então, ele escolheu essa parte, se o fizer deliberadamente, pois pode ter caído nisso através do hábito de outros e então é involuntariamente. Tudo bem. Mas ele também pagará o preço. Essa é a coisa que ele deve considerar. Ele pagará o preço porque a peça tem um preço, mas apesar disso, ele pode ser usado na realização dos seus sonhos. Agora, muitos de vocês que tiveram, através de suas cartas, sonhos de morte recentemente. Posso lhe dizer, é um sinal saudável e saudável. Os sonhos são egocêntricos. Você não pode crescer e não superar neste mundo. Superar é morrer. Você morre para um estado e muda para outro estado. Então, qualquer um que sonhe com a morte, muitos de vocês já sonharam com a minha morte inúmeras vezes, como Paulo disse. Eu morro diariamente. A cada dia ele cresce. Se ele não morresse todos os dias, então ele não cresceria naquele dia. Então, a morte, quando você se vê enterrado ou em um caixão ou vê essas coisas em seu sonho, é apenas um lindo símbolo do seu crescimento. Você está crescendo, por isso se vê enterrado, por isso se vê num túmulo. É simplesmente uma expansão de consciência, então você morre para um estado de consciência ao entrar em um estado de consciência maior. Então, quando as pessoas se veem morrendo ou outras dizem você está morto, isso não tem nada a ver com um pequeno corpo físico, porque você não morre de qualquer maneira, na verdade não, pois nada morre. É sempre uma expansão e expansão e expansão, então quando você se ver sendo enterrado, elogie. Você morreu para suas crenças anteriores e para esses conceitos misteriosos que você nutre e que apenas o escravizaram. Neste momento, alguém lhe apresenta uma ideia nova e você brinca com a ideia de aceitá-la, mas resiste por um tempo. Então, de repente, você vê seu corpo sendo sepultado. Significa que ele tomou conta de você. Estas novas ideias irão chamá-los para uma expansão de si mesmos, e assim o velho homem morre para que o novo homem possa viver. Uma semente deve cair no solo e morrer antes de poder ganhar vida. Se não cair no chão e morrer, não poderá produzir frutos. Simplesmente permanece o que era antes. Então, se morrer, dá muito fruto. Portanto, não tenha medo de qualquer visão da morte. A morte é o símbolo mais glorioso nos mistérios da expansão da consciência. O homem está se expandindo, expandindo e expandindo neste mundo, e um dia, sua maravilhosa imaginação despertará, e essa imaginação é Deus. Então ele vê todo um vasto mundo como adormecidos, todos adormecidos, e como você pode condenar o adormecido? Então, ele fez o seu papel. Ele tocou lindamente. Posso ver todas essas coisas em meu mundo, onde as pessoas desempenham papéis maravilhosos, e estavam dormindo profundamente, e pensavam que estavam tão alertas, indo levar a melhor sobre mim, e suas tentativas de levar a melhor eram exatamente o que eu precisava seguir em frente. Apenas siga em frente. Eles não tinham ideia de que estavam desempenhando seu papel lindamente. Então, eu perdoo todos os ladrões que entraram no meu mundo, mesmo aqueles que tiraram,
na verdade tiraram do meu bolso por não me dar o que o contrato pedia. Agradeço-lhes porque simplesmente me permitiu ficar ainda mais seguro sobre meus próprios pés, e não pensar nem por um segundo que dependia deles ou de qualquer outra pessoa neste mundo, então deixe-os seguir seu caminho. Eles estão todos dormindo profundamente tocando suas partes. Mas isso que aconteceu, eu diria há 7, 8 anos. Foi tão forte em minha mente. Meus irmãos pensaram que eu era muito corajoso com esse gigante sobre minha cabeça para fazer o que fiz. Não foi coragem. Naquele momento, vi o que ele fez. E quando eu disse a ele: "Você não fez nada disso. Eu vi o que você fez. Você parou $2 ali e lá estão eles. Você não deu a ele nenhuma nota de $10. Ele abriu a bolsa e vi todas essas, uma grande quantidade de unidades, depois uma de 20, e algumas dezenas ao lado. E então ele puxou as dezenas e deu-as e pegou as duas de volta. E então ele voltou para a porta com o outro parceiro dele e olhou para mim como se pudesse ter me matado, mas não teve coragem de me bater. Ele não poderia. Se eu fosse tão grande, ele poderia ter me impressionado, porque eu estava falando em um nível totalmente diferente, e nesse nível, quando eu sabia que iria conseguir meus lugares, isso era tudo que me preocupava. Aí vêm os 2 assentos e o homem disse: "Sim, senhor." Ele me tratou como se eu estivesse diante dele como presidente e pensou: "Agora, aqui está um homem honesto que me economizou $20. Estou apenas desempenhando o papel." Eu só queria 2 assentos naquela noite porque isso era tudo o que meus irmãos podiam dar, porque eu comprei todos esses assentos para eles. Todos os shows da Broadway naquela época dentro de 2 semanas e todas as noites e matinês e tudo mais. Enfiaram isso na cabeça nos shows. Então, estou lhe dizendo, se você conhece esse ser dual dentro de você, em seus membros jazem nações duplas, raças rivais desde o seu nascimento, aquele que ganhará o domínio, o mais jovem reinará sobre o mais velho. Agora, veja que aquele mais novo realmente reina e o mais novo é a sua imaginação. O mais velho é o seu homem dos sentidos. Os fatos, estes são os fatos da vida. O que minha conta bancária, e devo mais do que a conta bancária, contém agora? Bem, agora esse é o julgamento de Esaú. Agora, Jacó coloca 50 vezes mais do que existe agora. Em minha mente, depositei 50 vezes mais do que existe. Como isso vai acontecer, eu não sei. Não sei mais do que sabia naquele dia em que parti para o Metropolitan Opera. Como vou comprar assentos quando os jornais me dizem que não é possível comprar assento? Um grande anúncio. Economize seu tempo e não venha ou outros assentos estão disponíveis, mas não para a ida. Dê isso apenas por causa de a ida e os pego por causa de um aparente ladrão desempenhado pelo papel de Deus. Pois Deus desempenha todos os papéis no mundo. Não há nada além de Deus. E diga que eu sou, isso é Deus. Esse é o Senhor Jesus dentro de você. Esse é o seu ser imortal que não pode morrer. Ele não pode morrer. Esse é o seu eu eterno quando você diz, eu sou. A imaginação não é uma essência vaga. É um corpo, uma realidade, um corpo infinito que é tão perfeito quando desperta que em sua presença tudo se torna perfeito. Mas enquanto está a despertar, exerce esse poder e atrai para o seu mundo todos os que podem desempenhar o seu papel na realização do seu sonho. Então aqui espero que você tenha ouvido claramente. Espero ter deixado isso o mais claro possível porque esta noite deve ser uma noite muito prática em que você sairá sabendo quem é. Você é um ser duplo. Mas o primeiro homem veio do pó e ao pó ele voltou. Esse é o homem da terra. O segundo homem é o Senhor do céu e ele não pode morrer.
Essa é a sua maravilhosa imaginação humana. Não pode morrer, mas dorme. Dorme encarnado nesta tumba e um dia despertará. Como já lhe disse no passado, o simbolismo das Escrituras irá cercá-lo. E está perfeito. É verdade. Tudo o que lhe é dito nas Escrituras sobre o nascimento dele, você experimentará, e então sua imaginação despertará. E você não confiaria em ninguém além dele, somente esse ser dentro de você realmente adora. Deixe-os dar todas as medalhas e todas as honras a isto, aquilo e aquilo ao homenzinho terreno. Isso não lhe interessa. Por hoje é só. Boa noite. Amigos, antes de encerrar o áudio de hoje, quero agradecer a todos que sempre estão aqui, curtindo, comentando e compartilhando os áudios aqui do canal. Também quero agradecer o apoio de todos que fazem parte da nossa comunidade de membros. Muito obrigada. Paz e bênçãos na vida de todos.